Ô, Nicolás, e se o Bolsonaro ficar inelegível? E lá você vem tiver ele. a chancela Ó, botando dele, você jogando. E aí? Jogou Você sairia presidente? Ó, isca. Não, a grande questão é o seguinte: a decisão, eu faço parte de um grupo, e a decisão, obviamente, desse grupo passa pela figura mais carismática, popular que tem no Brasil hoje, que é Bolsonaro, esquece. Então, ele já falou e repete: eu sou o plano A, sou o plano B, sou o plano C. Então, eu não tenho procuração em aval para falar, se o Bolsonaro falasse que você iria, até mesmo porque tudo que eu falar pode ser interpretado de milhões de maneiras. Então, assim, eu já falei, eu não sou candidato a presidente da República, eu não vou ser candidato a presidente da República em 2026, os próximos anos, e não é só por conta de idade. Eu acho que tudo na vida tem uma trajetória, poxa, você tem experiência que você tem que pegar, você tem que construir base também, não adianta, coragem não pode ser confundida com imprudência. Por exemplo, quando você pega os 300 lá, né, Leônidas, né? Ele enfrentou Xerxes, não foi por imprudência. Porque alguém pode falar, mas ele estava num número muito menor que o exército de Xerxes. Mas se ele não fizesse aquilo, toda a cidade, toda a família dele seria destruída. Então, ele atrasou os planos para o exército todo se estruturar. Então, da mesma forma, eu não posso encarar uma guerra sozinho e falar, não, vou de peito aberto, eu sou o corajoso, mudar o Brasil. Não. Você tem que se estruturar em diversas áreas. Primeiro, área jurídica, você tem que ter contatos dentro do Ministério Público, dentro até mesmo do próprio STF, dentro do STJ, até mesmo porque hoje no Brasil, infelizmente, você tem um relacionamento jurídico. Eu não estou falando de lobby, eu estou falando no seguinte sentido, poxa, hoje boa relação. O advogado do cara se torna ministro do STF. Então, assim, eu estou entrando num ringue que eu estou sem nada e o cara tá com a faca, tá com um tiro, quem que vai ganhar? Então eu tenho que fazer minha base. Dentro das mídias sociais, dentro, que seja das big techs, dentro do empresariado. Então eu preciso estruturar. Porque não adianta, eu chegar lá e com 4 anos os caras falam, o Nicolás é ditador, fascista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais esse cara pode entrar na presidência da República. Pra quê? Eu servi de quê? De bucha de canhão pros caras? Eu não vou fazer isso. Então eu espero que as pessoas até lá me conheçam. E pode falar uma coisa? Esse vídeo do Pix, Morgado, foi a prova disso. Passa a me conhecer para poder ver que as manchetes são tudo mentira. Ai, porque o Nicolás votou para poder não retirar o imposto sobre cesta básica, alimento de cesta básica. Mentira! Eu votei contra a reforma tributária, que você bem sabe, vai ter o maior imposto sobre valor agregado do mundo, só pede para a Hungria. E aí eu falei, não vou votar a favor disso nunca, não vou botar meu digital nisso. Só que o projeto que o PT mandou, porque era um projeto de um petista, não incluía a carne na cesta básica. O que a gente fez? Fizemos uma emenda. Eu fiz uma emenda para poder colocar no plenário para incluir a carne na cesta básica. Acabou com a emenda do PR, que também era um cara do meu partido, Rodolfo. A gente foi e votou a favor dessa emenda para incluir a carne na cesta básica. Então, essa lero-lero que fica fazendo aí, não é verdade. Ah, porque o Nicolás votou para poder aumentar a energia elétrica. Nunca teve um projeto para poder aumentar a tarifa de energia elétrica dentro do Congresso. O que aconteceu? Foi um projeto de offshore, de produção em mar, a produção eólica, né? E também em mar, também seria isso, por isso que offshore. E aí, não tinha os impactos econômicos de tudo isso. E os caras, Sami, não é tipo assim, o cara fala assim, semana que vem, pessoal, nós vamos votar esse projeto. Não é assim que eles fazem. Hora. É na hora. Então, eu não li. Você não tem acesso ao relatório, você não tem acesso se aquilo dali está beneficiando alguém, algum lobby. Eu falei, não, vou falar não. Porque eu tenho a possibilidade, se, por exemplo, o Lula vetou vários pontos, quando chegar lá no Congresso eu falo, não, agora tem um impacto, vai aumentar a conta de luz, então eu vou votar, então, contrário a isso. Que político, em sã consciência, é ruim para ele em todos os pontos, ele votar para poder aumentar a tarifa de luz, isso é balela. E outra coisa que eu votaria também é o seguinte, acabar com esse voto de político lá. Secreto? Voto secreto. Opa! Que secreto. Papelão, hein? Não, e também... Isso aí você não muda, né, meninão? E também... Isso você não muda, né? E só para trazer um negocinho aqui. Sem transparência o voto no Senado é no papel. Tem Só que ser, não tem tô que falando ser nada, mas é no papel. Tem que ser falado. Levantar a mão e falar, eu voto contra, eu voto a favor. Cara. Não, é Até secretinho. mesmo porque isso daí faz com que as pessoas tenham transparência sobre o seu voto. Sim. Claro. Que político é esse que está representando o povo e o povo não sabe o que ele votou? Aí depois fica sem contar as emendas, né? Que também tem isso. Agora, deixa eu só... Eu preciso dar um recado agora da Havan. E você está fazendo vídeos muito, muito bacanas, né? Eu acompanho, você sabe. E a gente, na última eleição, você fez um vídeo falando sobre a questão da eleição aqui de São Paulo. E a gente viu que você
pô, fez o M aí, ajudou nós, faz o M de Morgado também aí pra nós. E eu queria saber como que anda a direita, porque teve gente que criticou, falou, pô, você tinha que andar junto com o Bolsonaro, tinha que apoiar o Nunes, você apoiou o outro cara. Como que fica a direita nessa questão? Porque a gente sabe que, como eu faço, eu voto em pessoas e eu penso independente, você pensa independente, todo mundo pensa. Só que tem muita gente que acha que você tem que seguir o 100% que o Bolsonaro fala. Como que ficou essa questão? Não com o Bolsonaro, mas sim com as pessoas que porventura tenham te criticado aí. Como que você acha que a direita tem que se portar numa questão dessa de independência de eu sou de direita, mas eu acho que esse não é o caminho? Pergunta longa. Olha, eu tomei digamos assim, me simpatizei, né, com o Pablo na eleição, visto a matéria-prima também dos outros concorrentes. Acabou que ele mesmo, após isso, acabou fazendo live com o próprio Boulos, enfim, acabou gerando uma certa desconfiança das pessoas com relação a isso. Tem muito oportunista. Só que o ponto é, no momento, por exemplo, né, que o próprio Bolsonaro encontrou com o Pablo lá atrás, deu a medalha para ele, tudo, já tinha acontecido tudo o que eles acusavam a respeito do Pablo Marçal. Com relação, por exemplo, ele ter se encontrado com o Janones, dele ter lançado a candidatura em 2022, dele ter falado que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então, assim, meio que não dá para falar, naquele momento ali, a direita não sabia que era Bolsonaro. Já sabia, quem era Marçal, já sabia. Ou seja, se as pessoas, né, tiveram decisões ali até aquele momento de apoiar ou não o Pablo Marçal e tudo, e, enfim, deu um voto de confiança, é digno de qualquer pessoa. Agora, o que não pode acontecer era o tipo, tomou uma decisão diferente, você é um traidor, Exato. Você é um comunista, você etc. Até mesmo porque eu não acho que ninguém de direita, poxa, e não vou colocar para todo mundo, mas um sentimento meu, votou no Ricardo Nunes colocando como se fosse o seu candidato dos sonhos. Exatamente. E o Pablo, até então, naquele momento, estava se comunicando com a direita muito melhor do que qualquer outro candidato. E falava o que as pessoas, pelo menos, queriam ouvir no âmbito de direita. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que, cara, mais uma vez, eu consigo, e isso é bíblico, olhar e reter o que é bom de qualquer pessoa, de qualquer coisa, nem que seja livros, enfim, eu consigo reter o que é bom. E naquele momento as pessoas não estavam percebendo de que, peraí, então o Pablo é um oportunista que está falando o que a direita quer, mas peraí, ele teve 50 mil votos a menos só Exatamente. Do que o Boulos, que gastou 89 milhões de reais. Esse é um cara que você simplesmente pode jogar de lado e falar que esse cara é um merda? Não. Acho que não. Então, assim, eu acho que política, cara, ela tem que ser feita no seguinte sentido. Você não pode, por exemplo, mais um exemplo, Gustavo Lima se colocou como candidato a presidente da República. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo praticamente cômico, falando, cachaça essa que você tomou, Gustavo Lima e tal, mas basicamente o meu vídeo era, qualquer um tem a legitimidade de querer sair a candidato a presidente da República, Sim. cara. Qualquer um, e não querendo nivelar por baixo, mas assim, os exemplos que a gente tem é nivelando por baixo, né? Eu acredito tirando o Bolsonaro. Mas você pega aí, por exemplo, Dilma. Se a Dilma for presidente da República, por que o Gustavo Lima também não pode se candidatar? Então, assim, esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas estão tão bitoladas que elas não conseguem parar e entender, cara. A gente não consegue, Morgado, rir de uma coisa. Sim. Parece que tudo virou uma coisa política muito pesada. Você não consegue dar uma zoada mais. Se eu, por exemplo, hoje, sei lá, vou dar uma zoada no Bolsonaro aqui sobre qualquer coisa aqui. Vai ter uma parcela que vai falar, que é isso? Traidor. Falar, meu irmão, a relação que eu tenho com o Bolsonaro, ela é ótima. Ontem o Bolsonaro me ligou, parabenizou. Então, mas aí você não acha... Tá entendendo? Sim. Mas você não acha que é por isso que começa a querer ter o controle de não acontecer isso? Porque aí, o que acontece? Se você é elite, se você é o sistema, você fala, você quer manter o sistema, aí você fala, peraí, agora quer dizer que qualquer um que tem milhões na rede social pode tomar conta de tudo isso. Só que aí o grande ponto... é o que acontece agora, né? Que é o grande... entender. Até o Trump, o primeiro foi assim. Até as coisas que as pessoas precisam entender, melhor no seguinte sentido. Há uma diferença gigantesca, por exemplo, entre mim e Bolsonaro. Cara, Bolsonaro já foi presidente da República. Como eu te disse, ele é o cara que hoje as pessoas... e se fosse candidato a presidente da República, ele ganharia. Então, assim, eu não sou literalmente nenhuma ameaça pro Bolsonaro. Nenhuma. Eu tenho 28 anos... eu não tenho a carga política que ele tem, a gente se dá super bem de ser sincero um com o outro, tipo, ele mesmo já falou algumas coisas comigo, enfim, no privado, não vou falar aqui porque ele me ligou ontem pra poder falar sobre isso, eu falei, presidente, fica tranquilo, eu tô na minha, e tudo que eu tô fazendo, querendo ou não, reverbera bem pra você, pô.
Então eu não entendo, até mesmo os próprios caras, que, enfim, muitos ali, algumas vezes ali ficam em volta, querem me queimar ou descredibilizar. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Eu falo, cara, porque eu sou uma pessoa, bicho. Exato. Tipo, eu sou uma pessoa, eu posso, por exemplo, na eleição da presidência da Câmara, falar, olha, eu votaria no Marcel Van Hatten, porque é um cara que eu tenho alinhamento de ideias, mas, e olha que eu escolhi seguir a orientação do Bolsonaro. Eu falei, não, quer saber? Eu vou seguir a orientação do Bolsonaro, até mesmo porque, se a anistia, por exemplo, não sair, eu não quero que isso caia no meu colo, de ficar como um rebelde. Não, eu não sou um rebelde, cara. Eu não tô fazendo um vídeo ou trabalhando pra poder ganhar fama, não, até mesmo que eu não ganhe merda nenhuma com isso. Pelo contrário, eu tô cheio de processo no STF, eu já tomei multa pra caramba, eu vou pagar uma agora de 30 mil reais, por conta de um vídeo que eu fiz na época de eleição. Você tem muita dificuldade de liberdade no sentido de sair com a sua família, de segurança. Então, assim, o que eu ganho com isso? Então, tipo, porque você tá fazendo isso pra poder tomar o lugar, tomar banho. É nego que não, Morgado, não trabalha, não sabe crescer com suas próprias pernas. Mas isso quem é? Bicho, aí... Tem gente do entorno. Não, tem a direita louca. Tem várias direitas. Tem a direita geek também. Tem a direita louca e a direita despirocada. Acho que isso é uma... Agora nós já temos uma outra direita surgindo. Tem a direita gorda. Você sabe é uma minoria, cara, mas infelizmente, assim, de que os caras... Você pode ver, eu não entro em nenhuma treta, bicho. Em Twitter, essas coisas. Como é que eu não tenho tempo pra isso, velho? É tanta coisa que acontece no dia a dia e as pessoas não estão... Assim, essa minoria não consegue entender que, tipo assim, tudo que a gente faz, quando, por exemplo, eu desgasto o governo Lula ou eu ajudo a figura, por exemplo, do Bolsonaro, nem que seja com, enfim, com a defesa que eu faço com ele, será que eles não estão entendendo que isso ajuda um projeto todo? Tipo, e cada um tem uma função. Eu não quero que todo mundo seja igual eu. Assim como eu não acho que só eu é o modelo certo a ser, caramba. Isso mesmo. Tipo, o Morgado tem o papel dele no humor como jornalista. O Álvaro também da mesma forma. Sim. Você também da mesma forma. Então, assim, eu entendo, cara. Não, mas você é uma liderança, Nico. Não, mas aí que tá. É jovem. Não, eu lidero uma liderança. Eu não me coloco como isso. O que as pessoas não entendem é que, cara, óbvio, eu planejo as coisas. Eu faço as coisas com o devido propósito. O caso lá mesmo da peruca. Nico, você faria de novo? Não. Não porque eu me arrependi. Mas porque uma jogada arriscada você não faz duas vezes. Exato. O Pelé vai ficar toda hora dando um chute no meio de campo pra tentar fazer gol? Claro que não, mas quando ele faz, ele é o cara. Eu sabia o que eu tava fazendo naquela hora. Eu sabia que eu queria atingir um público e denunciar uma coisa específica. Consegui. Do tanto que a semana inteira, que quem tava presidindo a Câmara naquele momento era a Maria do Rosário. Sim. Então, assim, tirou totalmente o protagonismo da esquerda e a discussão foi: homem pode ficar no banheiro de homem, mulher pode ficar no banheiro de mulher. Então, assim, as coisas que eu faço, obviamente, tem propósito. Mas eu não sou um cara que fica assim, vou fazer aquilo dali pra poder dar rasteira naquele cara, pra poder jogar meu nome aqui pra cima. Meu irmão, mas, tá de Nicolas, sacanagem. tem um negócio da ficha limpa que eu queria te perguntar. Que é o seguinte, ficha limpa foi um negócio relativamente recente no Brasil. Fala assim, você foi condenado, não pode. Uhum. Agora, Bolsonaro tá nessa regra. Sim. E muita gente, aí eu queria saber a sua opinião, tá falando assim, não, tem que cair esse negócio para 2 anos, para uma forma de botar o Bolsonaro no jogo. Como você vê essa questão? Obviamente, eu não sou contra a lei da ficha limpa. Agora, você precisa colocar devido a proporções nas coisas. Muita gente não sabe, eu vou te dar 5 segundos para você responder aí na sua cabeça, vamos ver se está respondendo a resposta certa. Por que o Bolsonaro está inelegível? Tempo para o Sami. É a reunião. Pensa aí. Não, pensa aí, não sei. Pode ser pelo golpe. Não, é aquela reunião. Então, eu sei. Tentaram de toda maneira. É igual o Trump. Foi a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu. A mesma coisa. É a mesma coisa. coisa. Dizer, foi a mesma história. Ou seja, vou repetir aqui. O Bolsonaro está inelegível, porque muita gente acha, velho. Eu juro, eu converso com gente assim, pessoas humildes e tal, as pessoas acham que é por conta tentativa de golpe, ou por causa... Não é. É por conta de uma reunião que ele fez com embaixadores, ok? E isso configurou um abuso de poder político. Grande poder político se reunir com embaixadores. Agora, isso se compara a crimes de corrupção, a crimes de lavagem de dinheiro, a crimes de desvio de emenda parlamentar? Eu acredito que não, e as pessoas também não. Então, assim, o problema não é o projeto em si, é a maneira como isso está sendo utilizado para poder perseguir somente um lado. Então, Nicolas, quer acabar com a lei da ficha limpa? Claro que não. Agora, se um instrumento
for utilizado somente para poder perseguir um lado, poxa, então peraí, mais gente vai ter que cair, porque aí você vai me colocar que agora eles inventaram um novo tipo de crime, né, que é a fake news, que não tá no Código Penal, é fake news. Se for fake news, for crime, a Janja tem que ir pra cadeia, o Janones tem que ir pra cadeia, o próprio Lula tem que ir pra cadeia, pelos números que ele fala, que é um monte de mentira que fala pelo Brasil. Então, assim, e não pode concorrer agora. A Dilma, que foi impeachmentada, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, tá com seus políticos direitos assegurados. Inclusive, pode concorrer e tá agora Mas aí foi na presidência de um banquinho, cambalacho. Foi uma mudança ali, ó. A Dilminha tá aqui, ó. Quantos anos? São 8, né? Não, a Dilma ele repartiu. Fez teve o... É, lógico. Teve a fatiada. É lógico, é um Leonardo. Fatiou. O Brasil é o país do Leonardo. Agora vamos lá. A questão é o seguinte, então, Emílio, se você lá. é honesto hoje nesse país, você tem grandes chances de se ferrar. Se você for corrupto, pode ter certeza que vai ter todos os mecanismos para você se livrar. É isso. Por que os caras ficam falando de mim? Ai, porque o Nicolas é isso, o Nicolas é aquilo. Cara, eles não conseguem achar o meu nome em nada de corrupção. Eles nunca vão achar meu nome em nada de sacanagem, de emenda, de absolutamente nada. Então, assim, quando você faz as coisas no lugar certo, do jeito certo, você tem altas probabilidades de se ferrar nesse país. Agora, se você faz esquema, se você tá lá nos jantares lá em Brasília, se você é amiguinhos dos esquemeiros, pode ficar em paz, filho. Você nunca vai se ferrar aqui nesse país. Espero que um dia sim. Então, mas vamos pensar para frente, certo? Claro. Vamos pensar para frente, senão a gente vai ficar aqui só... para trás não dá mais. Por exemplo, a canhota. Okay. A canhota não tem... O woke já foi. Já tá indo pro saco. O woke já era. Ganhei. Com esse negócio do Trump lá, você viu que todo mundo voltou para trás, as empresas e tal. Porque isso aí é um negócio antigo. Ninguém mais acredita naquilo lá. Chato. E não dá dinheiro. Antigo, chato e não funciona. O pensamento do Bolsonaro, pode ver isso, tá ok? Pátria, família. Deus, pátria, Deus, tá pátria, certo, família, liberdade. A liberdade também, tá certo. Também é um negócio que já tem 8 anos. A liberdade também, tá certo. Qual vai ser a pauta? O Brasil? O que é o Brasil da turma? O que a turma quer do Brasil? O que a gente quer do Brasil pra gente vislumbrar lá na frente? O que todo mundo tá meio com pensamento, porque tá tudo meio dividido, né? Sim. Tem gente que torce contra o Neymar e contra a Nanda. A Nandinha. Mas é assim. Não, então, mas um negócio que todo mundo possa... Não vai ter algo que primeiro todo mundo vai concordar. Agora, o brasileiro é muito tomé, né? Só acredito vendo. Então, se ele começar a ver os resultados de decisões difíceis, talvez que o governo federal faça, ele começa a acreditar. Uma coisa que eu acredito que, assim, entre aspas, é simples, mas no Brasil, tudo que é pro bem é muito burocrático, né? E tudo que é pro mal é muito célere, muito rápido. Você dá mais autonomias para os estados, igual acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, você fazer um novo pacto federativo, por exemplo... você tem Goiás quer liberar o porte de arma. Minas Gerais fez um plebiscito, não quer. Fulano, o estado de São Paulo quer fazer isso. Se você dá autonomia para os governadores dessa forma, primeiro, você vai ter uma competitividade maior entre os estados, igual acontece nos Estados Unidos. Esse estado aqui é bom, esse estado aqui é melhor. Eu vou sair daqui e ir para o outro estado, igual aconteceu com a Califórnia, para o Texas. Você vai ter comparativos. São Paulo reduziu a criminalidade depois de fazer tal medida. Então, uma coisa que hoje, no nosso país, você não consegue fazer, até mesmo porque você tem um poder muito centralizado na União. E o segundo passo é as pessoas acreditarem que a maneira como o Brasil está hoje, digamos que nós temos eu vou falar a palavra câncer para analogia, como se fosse a esquerda, um câncer, no sentido de que gera malefício para uma pessoa. Um câncer você não trata com band-aid, você não trata com dipirona, você tem que ter efeito colateral, pô. Então, assim, como você vai combater o crime sem combater o criminoso? Como que você vai trazer paz para um país se você não pode tomar as medidas necessárias? Você está vendo aqui, São Paulo. A maior letalidade de São Paulo é de São Paulo agora entre todos os estados. 700 e tantos pessoas morreram com a letalidade policial. Mas se for de criminoso, para mim que se lasque, que morre 70 mil. Agora, o problema é que aí quando o cara tá tomando essas decisões, vem faixazinha falando que derrite é o não sei o quê, que o Tarcísio está fazendo errado. Sim. Então sempre vai ter
uma classe, perdão a palavra, de vagabundo que vai defender a criminalidade, que vai defender esse tipo de coisa. Só que se o governante tiver peito para poder segurar a onda e mostrar, ó, viu que agora você não tá tomando tiro no meio da rua, viu que seu filho pode andar com o celular na rua sem ser roubado, viu que agora você tá tendo um transporte mais tranquilo e não tá entrando aquele monte de menino para te roubar. Então, assim, hoje, para mim, a pauta principal, e eu vi a entrevista inteira do Tucker Carlson com o Bukele, que é presidente de El Salvador, e fala assim: se você hoje fosse governar um país, o que você traria para esse país? Paz. A paz se faz como? Combatendo a guerra. Combatendo quem não está trazendo paz. Então, para mim, quem que não está trazendo paz hoje? Crime organizado. É a própria política que muitas das vezes dá a possibilidade do cara fazer isso. É a justiça. Para mim, meu amigo, tem que ser tolerância zero com criminalidade. Caramba, velho, eu já morei na favela. Você fica com cheiro de maconha na tua rua, toda hora que chega droga é foguetório, entendeu? Talvez ali você passar ali na rua, tem gente empinando moto e pode pegar em cima de uma criança, e a lei é deles. Então, por que não ferrar esses caras? Porque, obviamente, o Estado brasileiro ganha com a criminalidade no Brasil. Com o tráfico de... Qual que é a coisa mais lucrativa hoje no mundo? Droga, pô. Tráfico. E você acha que nenhum desses caras que estão lá na ponta, eles ganham com isso, não? Quanto que deve ser uma sentença para poder liberar um vagabundo desse? Quanto será que deve ser uma sentença para poder liberar um traficante, igual o STF liberou esses dias para trás? Então, assim, tem que ter alguém para chegar e falar assim: se você fizer isso, você vai ser preso. Ah, mas eu sou doutor, sou ministro. Sou crente, não posso xingar. Que se dane, você vai pra cadeia. Agora, todo mundo tem vontade de ver esse Brasil. Todo mundo. Só que é muito difícil fazer isso. Mas quer, mas não quer perder nenhuma vantagem, nenhum privilégio. Não quer abrir mão de nada. Tempo. Nego quer que faz um milagre. Precisa ver pra acontecer. Sem esforço. Precisa ver pra acontecer. Se alguém chegar com esse discurso, pra mim, é o cara que vai ganhar presidente da República. Pode ter certeza. Se ele chegar, é o que todo mundo quer. Ninguém aguenta mais. O povo tá de saco cheio. O Rio de Janeiro, é difícil. O Rio de Janeiro parece Medellín, cara. É bizarro. Parece Medellín do cara. Não sei quantos assaltos de carro. E lá é o seguinte: a polícia não sobe o morro. Não sobe. Nem pode. Tem que avisar. Nem pode. Lei. A polícia não pode subir o morro. É uma lei. Filho, durante a pandemia. Durante a pandemia, Sami, o STF proibiu a polícia de fazer a operação dentro da favela. Sabe o que aconteceu? Foi incubadora de traficante, pô. Os caras podiam vender droga, podia fazer baile funk, porque você não podia ir pra igreja, né? Mas você podia ir pro baile funk, porque tem que ter distanciamento social. Mas os caras estavam se preparando, porque tinha mais dinheiro, mais consumo de droga, os caras podiam comprar, fazer as coisas dentro da favela e ninguém fazia nada. Então, sim, eles incubaram o crime hoje dentro do Rio de Janeiro. Isso aí é fruto de decisões, infelizmente, políticas. Infelizmente. E o Centrovski? O Centrovski de Oliveira. O Centrovski sempre bate ali, ó. Sim, bate ele com as bate duas. na canhota. Sim. Agora o Centrovski vai bater muito à direita por causa do Trump. O Trump foi um cara que deu uma chacoalhada da balança. E é isso que eu acho que o Bolsonaro devia ter. Ele falou isso da campanha. Ele falou que ele não ia ter reeleição. O Trump está fazendo isso porque ele não vai ter reeleição. Se ele tivesse mais 4, ele ia estar, com medinho. E o Centrovski? Eu acredito que é o seguinte, que o governante ele tem que governar como se não houvesse de fato o amanhã. Para mim é como se... Para mim a vida de todo mundo tem que ser assim. Para quem tem interesse aí, São Ligório... Eu sou protestante, mas leio muita literatura católica também. E São Ligório tem um livro que chama Preparação para a Morte, que ele fala muito sobre isso. De que aqueles que mais fizeram em terra foram aqueles que mais tinham desapego a essa vida terrena, né? Então, quando eu olho esse tipo de decisão assim, óbvio, não sei se o Trump é guiado por isso, mas eu acho que tem que tomar dessa forma. Com relação ao Centrovski, né, o nosso atacante que chuta com as duas pernas. Lógico. Depende. Nunca perde. E de qualquer lugar. Depende da biruta. Isso, um dia é canhoto, outro é dessa. Um dia é canhoto, outra é dessa. Claro. Tem dia que ele nem chuta. Claro. Ele nem entra em campo. Cara, pra mim é o seguinte, os acordos têm que ser feitos, obviamente. Você tem uma matéria-prima que não tem como você... Não vou pregar um puritanismo político aqui, já defendi isso várias vezes aqui no Pânico, inclusive em debates mais acalorados, e continuo mantendo minha posição de que os acordos, eles precisam beneficiar um todo. Ele precisa beneficiar que seja direita, ou princípios, ou valores. Eu jamais vou fazer um acordo com o centro para poder, Nicolas, vota a favor aqui dessa matéria pra gente, e aí eu vou te dar um ministério lá. Se você for votar em algo, pode te dar um ministério, ok. Mas se esse votar em algo for votar para poder legalizar o aborto, eu jamais vou fazer isso. Então você tem que ter peso e contrapeso. Eu converso, Emílio, com todo mundo.
Tem alguns só que eu não converso ali na Câmara, confesso, que é uma questão de insalubridade. Mas eu não converso. O Janones, né? Sim. Agora, você tem que conversar, você tem que dialogar.